Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Excel avançado, direcionado ao ambiente empresarial, nós vamos tratar agora a respeito de tabela dinâmica, que é um item extremamente relevante para o cotidiano dentro de qualquer organização, independente do tamanho da empresa. Se você trabalha com SAP, exporta os dados do SAP para o Excel e trabalha com ele a partir de então, toma decisões com base nesses dados. Se você tem um sistema próprio, extrai as informações deste sistema e a partir dele faz uma série de análises. Esse recurso que o Excel te fornece, que é a tabela dinâmica, ele é bastante relevante, vai ser muito útil para você. Então, em primeiro lugar, para a gente trabalhar com a tabela dinâmica, é preciso que você conheça o conceito de base de dados, de formato de base de dados. Nós temos hoje softwares específicos para isso, nós temos servidores específicos para isso. Por exemplo, nós temos o Access SQL Server, que são próprios para se trabalhar com base de dados. Porém, no Excel a gente consegue trabalhar também com isso. Essa tabela, por exemplo, ela está no formato base de dados. O que significa isso? Informações dispostas em colunas, cada coluna tem o seu cabeçalho, cada linha representa um registro e as informações são correlacionadas. Por exemplo, tem o número do pedido 121, a data da venda no dia 7 de dezembro, o produto foi um armário para banheiro, quantidade vendida, qual a filial, consultor, número de parcelas e assim por diante. Cada um dos acontecimentos são registrados linha a linha, ou seja, um registro representando o fato ocorrido ou fato gerador, ok? Uma vez que eu tenho informações dispostas neste formato base de dados, já fica muito mais fácil, já é possível trabalhar com tabela dinâmica. Pois bem, como eu disse, extrair os dados do sistema próprio, do SAP, ou optei por formatar os meus dados neste formato de base de dados, ainda que no Excel, excelente. O que eu preciso a partir de agora é selecionar qualquer uma das células dentro da minha tabela. Uma vez que qualquer uma das células dentro da minha tabela foi selecionada, eu devo clicar em inserir, tabela dinâmica novamente. Fernando, você pode se perguntar, e a opção gráfico dinâmico? Você pode utilizar essa opção, só que eu particularmente gosto de utilizar a tabela dinâmica, porque eu deixo a tabela no formato ideal, da forma que eu quero, e aí eu insiro um gráfico que vai se tornar um gráfico dinâmico. Se você optar por fazer o gráfico dinâmico logo de início, você conseguirá inserir uma tabela e o gráfico dinâmico simultaneamente, ok? Então agora, tabela dinâmica. Uma vez que eu selecionei qualquer uma das células dentro desta tabela, a partir de agora o Excel já entende que desde a célula A1 até a I94, onde que eu vou encontrar informações relacionadas a essa tabela, ele já entende que é exatamente em cima disso que eu quero inserir a minha tabela dinâmica. Porém, uma vez que eu faço todo o trabalho que eu necessitar, faço todo o trabalho que eu desejar em relação à tabela dinâmica, eu preciso atualizá-la. Se porventura eu for lá na célula A95, A96, B97, enfim, a partir da linha 94, mesmo que eu insira algum dado e atualize isso, a tabela dinâmica não vai refletir o dado da linha 95 em diante, porque aqui está limitado da célula A1 até a I94, ou seja, tudo que eu fizer aqui dentro, uma vez que eu mando atualizar, depois vai refletir na minha tabela dinâmica. O que é o ideal? Eu apago este intervalo, vou selecionar toda a coluna A até a coluna I. A partir de agora, uma vez que eu apago este intervalo, clico sobre a coluna A até a coluna I, eu tenho o quê? Todas as colunas de A até a I, independente da célula. Todas as informações que forem registradas nessas linhas vão depois serem refletidas na minha tabela dinâmica. Pessoal, então a priori é isso. Daremos continuidade na próxima videoaula. Lembrando que todos os exercícios serão disponibilizados àqueles que adquirirem nosso curso.